O conceito de viagem no tempo sempre esteve presente na imaginação humana, tendo sido popularizado através do livro A Máquina do Tempo, de H.G. Wells. Nesta obra clássica, somos transportados para um mundo onde um inventor vitoriano se aventura até o ano 802 d.C., desencadeando debates e teorias acaloradas sobre a possibilidade e os dilemas éticos envolvidos na viagem temporal. Enquanto muitos têm a esperança de um dia ver os avanços tecnológicos que tornem a viagem no tempo uma realidade, outros encaram essas ideias como mera fantasia. O renomado físico Stephen Hawking foi um grande defensor dessa possibilidade futura. Contudo, no meio científico, alguns relatos de experiências de viagem no tempo são recebidos como mentiras ou ilusões e têm causado muitos debates. Um exemplo intrigante é o caso de um homem que afirmou ter viajado para o ano de 2345, trazendo consigo previsões sombrias sobre o futuro da humanidade. Estas alegações levantam questões profundas sobre os limites do conhecimento humano e a natureza do tempo. Quem, então, seriam essas misteriosas entidades capazes de transitar através das eras? Como lidar com os paradoxos intrínsecos à ideia de viajar no tempo? Estas são questões que desafiam nossa compreensão e nos instigam a explorar os limites da física e da imaginação. Neste vídeo, mergulharemos na história do homem que ousou desafiar os limites do tempo, e nas suas sombrias previsões sobre o destino da humanidade. Conheça Albielek, um homem que desafiava a compreensão de todos. Nascido em 1927, ele era dotado de uma inteligência extraordinária. Sua memória e capacidade de aprendizado eram lendárias, permitindo-lhe recordar informações com detalhes impressionantes desde a tenra idade de 9 meses. Al era conhecido como uma enciclopédia ambulante, capaz de recitar fatos e dados com precisão impecável. Em 1984, um evento peculiar mexeu com a vida de Al. Ao assistir ao filme O Experimento Filadélfia, ele foi tomado por uma sensação de reconhecimento inexplicável. As cenas do filme pareciam despertar memórias adormecidas, abrindo as portas para um passado misterioso e obscuro. O filme narrava a história de marinheiros a bordo do USS Eldridge, envolvidos em um experimento secreto da Marinha Americana. A missão: tornar o navio invisível ao radar. No entanto, o experimento deu terrivelmente errado. A tripulação do USS Eldridge não apenas desapareceu misteriosamente, mas também foi transportada no tempo. Albielek, intrigado pelas similaridades entre o filme e suas próprias lembranças fragmentadas, decidiu buscar a verdade. Através de terapias de regressão, ele desenterrou memórias reprimidas e chocantes. Uma nova identidade emergiu: Edward Cameron, nascido em 1916. As pessoas que ele considerava seus pais eram, na verdade, guardiões designados pelo Estado. Seu irmão biológico, Duncan, havia sido mantido em segredo durante toda a sua vida. Com o passado ressurgindo, Albielek finalmente compreendeu a estranha familiaridade com o Experimento Filadélfia. Ele afirma ter sido um dos marinheiros a bordo do USS Eldridge, testemunhando em primeira mão os horrores e os segredos obscuros do experimento. A jornada de Albielek é um enigma fascinante. As fronteiras entre realidade, memória e ficção se diluem, abrindo caminho para questionamentos sobre a natureza da verdade e os limites da experiência humana. Após alcançar um progresso significativo em 1940 ao ocultar embarcações menores, o projeto foi redirecionado para o USS Eldridge em 1943. Em 22 de julho daquele ano, um problema significativo surgiu: o navio desapareceu. Relatos indicam que, após apenas 15 minutos, os passageiros estavam delirando e passando mal. Apesar dos apelos de John von Neumann por mais tempo, a Marinha ordenou que os testes continuassem em apenas um mês. Quando o navio reapareceu, algo estava terrivelmente errado. A e seu irmão Duncan não estavam mais a bordo. Ao chegarem à terra firme, perceberam que não estavam mais em 1943 ou na Filadélfia. Eles estavam em Montauk, Nova York, no ano de 1983. Cercados por guardas e helicópteros, Al e Duncan foram levados para uma instalação secreta subterrânea. John von Neumann, agora com 40 anos, os aguardava. Segundo ele e Duncan haviam viajado no tempo e o Eldridge ficou preso em uma bolha do hiperespaço. A expansão contínua dessa bolha representava uma ameaça existencial ao planeta. Von Neumann explicou que a única solução era retornar ao navio e desativar o maquinário de bordo.
Para isso, precisava da ajuda de Al e Duncan. Juntos, eles viajaram no tempo e usaram machados para destruir os geradores da embarcação, iniciando o processo de reparação dos rasgos temporais e restaurando a normalidade. Após a destruição do gerador, Al perdeu a consciência. Quando ele acordou, ele e seu irmão estavam em um hospital, mas não era em 1943 ou 1983. O ano era 2137. Enquanto viajavam no tempo, Al e Duncan sofreram queimaduras de radiação e foram tratados por 6 semanas em um hospital do futuro. O tratamento não envolvia medicamentos, mas sim luz e energia vibratória de última geração. A televisão exibia apenas emissoras antigas, mapas e documentários históricos. Comédias e novelas não existiam mais. Através da TV, a descobriu as mudanças na geografia americana. Os Estados Unidos perderam muito território entre os anos 2000 e 2020. A Flórida não existia mais e em seu lugar estava a cidade de Atlanta. Segundo os Estados Unidos deixaram de existir como nação soberana e o mundo era governado por uma ditadura militar. Havia apenas 300 milhões de pessoas na Terra, abaixo da estimativa anterior de quase 8 bilhões. A culpa recaía sobre as armas nucleares. Após ser curado, tentou regressar ao seu tempo, mas acabou no ano de 2749. O mundo havia sido devastado por uma guerra nuclear, mas a humanidade se reergueu, construindo uma sociedade utópica. As questões relacionadas a dinheiro e emprego deixaram de existir com o desenvolvimento da tecnologia antigravidade e a substituição da força de trabalho humana por robôs. Essa mudança gerou um período de paz, pois eliminou a necessidade de conflitos bélicos. De repente, Alameda foi transportado de volta para 1983, mas seu irmão Duncan experimentou efeitos colaterais indesejados e faleceu prematuramente. Solicitou que seus pais concebessem um segundo filho para que ele pudesse herdar as memórias e ideias de Duncan. Através dos poderes telepáticos de Duncan, foi enviado de volta no tempo, com suas memórias apagadas. A história de Al é um relato fascinante de viagens no tempo, realidades alternativas e as consequências de tecnologias poderosas. É uma jornada que desafia a nossa compreensão da realidade e nos leva a questionar o futuro da humanidade. Ele foi transportado de volta a 1927, com uma identidade falsa. Mas será isso realidade ou apenas ficção? Muitos teóricos de viagem no tempo acreditam nele, enquanto outros permanecem céticos. Ele insiste que viajou no tempo. Só teremos certeza da veracidade de suas histórias nos próximos 2 anos. Segundo ele, até 2025, além da Flórida, outras 3 grandes cidades desapareceram, incluindo São Paulo, Pequim e Tóquio. Esse fato é realmente intrigante, mas só confirmaremos esses fatos no futuro, não tão distante. No entanto, antes de nos aprofundarmos, devemos considerar: é realmente possível viajar no tempo? Na verdade, você já está viajando no tempo agora mesmo, avançando à velocidade constante de 1 segundo a cada segundo. Essa experiência difere das viagens dramáticas ao passado e futuro, como mostradas em séries de ficção científica como Doctor Who e Star Trek, onde a tecnologia permite viagens extraordinárias. Nessas histórias, há interações com conceitos de universos paralelos ou linhas do tempo alternativas, com protagonistas enfrentando as consequências de interferir no passado ou presente com base em informações do futuro. Na ficção, os viajantes do tempo frequentemente entram em uma máquina e desaparecem, reaparecendo em momentos históricos diversos. Mas, na realidade, os cientistas não consideram viagens temporais plausíveis, embora não as descartem imediatamente. Talvez a física permita tais saltos temporais, mas as nuances são cruciais. Ninguém demonstrou uma viagem temporal como na ficção, onde se pode ir e voltar no tempo, ou proposto um método seguro para enviar uma pessoa através de períodos significativos sem causar danos. Stephen Hawking argumentou em Buracos Negros, Universos Bebês e outros ensaios que a ausência de turistas do futuro é a melhor evidência de que a viagem no tempo não é possível. No entanto, a manipulação do tempo é apoiada pela ciência até certo ponto. Por exemplo, a teoria da relatividade especial de Albert Einstein postula que o tempo é relativo à perspectiva do observador.
Uma pessoa em movimento próximo à velocidade da luz envelhecerá e passará o tempo mais lentamente do que alguém parado. Isso foi exemplificado pelo astronauta Scott Kelly, que envelheceu mais lentamente durante seu ano no espaço em comparação com seu irmão gêmeo idêntico na Terra. Teorias físicas mais ousadas relacionadas à viagem no tempo incluem buracos de minhoca, buracos negros e a teoria das cordas. Uma ampla gama de mídias de ficção científica, como romances, filmes, programas de TV, quadrinhos e videogames, continuam a explorar esse conceito. A teoria da relatividade especial, formulada por Einstein em 1905, é uma pedra fundamental na física contemporânea. Mais tarde, ele expandiu essa teoria para criar a relatividade geral. Essa teoria descreve o espaço-tempo para objetos que se movem a velocidades constantes ao longo de uma linha reta. No entanto, a explicação da teoria é complexa. Não há um quadro de referência absoluto, pois tudo é medido em relação a algo mais. A velocidade da luz permanece constante e não é afetada por mudanças no contexto ou na técnica de medição. Além disso, a velocidade da luz é um limite absoluto. A viagem no tempo, como entendida na ficção científica, emerge desses princípios fundamentais. Um observador em movimento rápido perceberá o tempo passando mais lentamente do que um observador estacionário. Embora os humanos não alcancem velocidades próximas à da luz, como os astronautas na Estação Espacial Internacional, viajam a cerca de 28.000 km por hora. Scott Kelly, por exemplo, passou 520 dias no espaço, enquanto seu irmão gêmeo, Mark Kelly, ficou apenas 54 dias. A diferença de envelhecimento entre os dois ocorreu devido à disparidade na taxa com que experimentaram o tempo. A dilatação temporal observada entre pessoas na Terra e satélites GPS em órbita é um exemplo disso. Embora a mudança na expectativa de vida de um astronauta devido a isso seja mínima, é mais provável que seja motivo de brincadeiras entre irmãos do que uma maneira significativa de prolongar a vida ou visitar um futuro distante. Ela ainda destaca as sutilezas do tempo. Conforme nos movemos mais rápido, o tempo parece desacelerar. Além disso, a teoria da relatividade geral de Einstein postula que quanto mais forte for a gravidade local, mais lenta será a passagem do tempo. Segundo o cosmólogo Dave Goldberg, da Universidade Drexel, próximo a corpos massivos como estrelas de nêutrons ou mesmo na superfície da Terra, embora seja um efeito minúsculo, o tempo passa mais devagar do que em locais distantes. Dave afirma que, se alguém permanecesse perto da borda de um buraco negro, onde a gravidade é enorme, poderia experimentar apenas algumas horas, enquanto um terráqueo experimentaria 1000 anos. Uma viagem de volta à Terra vinda de perto de um buraco negro seria como uma viagem ao futuro para essa pessoa. No entanto, a viagem no tempo para o passado apresenta desafios significativos, superando em complexidade até mesmo a ideia de ser desintegrado dentro de um buraco negro. Há décadas, os cientistas reconhecem os paradoxos que acompanham a ideia de viagens no tempo, com base na teoria da relatividade geral, e já propuseram algumas soluções possíveis. Segundo Fábio Costa, físico teórico do Instituto Nórdico de Física Teórica, a primeira abordagem para solucionar esses desafios com viagens no tempo remonta à década de 1920, reconhecida na década de 1970 como uma possível máquina do tempo. A proposta de um cilindro que torce o espaço-tempo ao girar baseia-se no conceito de curvas fechadas tipo tempo. Essas curvas permitem que um observador retorne ao ponto de partida no tempo e no espaço, embora sempre avance no tempo. Isso é viável em um loop de espaço-tempo, quando a gravidade distorce o espaço-tempo e o faz dobrar-se sobre si mesmo. Apesar disso, o fenômeno inspirou novas investigações. O tema da viagem no tempo recebeu atenção mais séria por parte dos cientistas a partir da década de 80. Igor Novakov, da Rússia, e Kip Thor, dos Estados Unidos, por exemplo, escreveram juntos um artigo em 1990 sobre curvas fechadas semelhantes ao tempo. Eles começaram a investigar a mecânica da viagem no tempo e como alguém poderia tentar construí-la, mas também analisaram as questões inerentes à viagem no tempo, que não são menos essenciais. Por exemplo, se você jogasse uma bola de sinuca em uma máquina do tempo e ela fosse para o passado, colidisse com seu antigo eu e depois retornasse ao presente de tal forma que seu eu atual nunca pudesse entrar na máquina do tempo, isso parece um paradoxo. Tem havido interesse intermitente no assunto desde a década de 90.
No entanto, nenhum progresso significativo foi alcançado. Cada modelo de máquina do tempo desenvolvido até agora apresenta falhas, o que explica em parte o fracasso atual nessa área. Embora a viagem no tempo tenha algumas qualidades atraentes e talvez algum potencial, um obstáculo fundamental se torna evidente ao analisar as complexidades envolvidas. Por exemplo, a descoberta de Albert Einstein de que massa e energia são intercambiáveis revela que a maioria das teorias de viagem no tempo exige a presença de massa negativa. Assim como a carga elétrica, a massa pode ser positiva ou negativa em teoria, mas nunca foi observada na prática. O problema reside no uso de elementos raros para viagens no tempo. Manter aberto um buraco de minhoca, o túnel espaço-tempo projetado entre dois locais distantes no cosmos, muitas vezes requer massa negativa. Esse túnel entraria em colapso sob o peso da gravidade se não houvesse massa negativa, que pode ser pensada como uma oposição à massa ou energia positiva associada ao buraco de minhoca. Embora seja altamente improvável que exista matéria de massa negativa, alguns fenômenos quânticos, como a energia negativa em escalas extremamente pequenas, oferecem alguma promessa. Uma máquina do tempo realista, argumenta-se, exigiria algo muito maior em escala. Alguns cientistas propuseram teorias para viagens no tempo que incorporam um buraco de minhoca ou um tubo cósmico conectando dois locais distantes, como um caminho rápido para as estrelas. Imaginem enviar a extremidade oposta do buraco de minhoca de volta à sua origem a uma velocidade próxima à da luz. Isso cria uma desconexão entre as duas metades do buraco de minhoca, ocorrendo em momentos e lugares diferentes. A viagem no tempo ocorre quando alguém atravessa o espaço entre eles, movendo uma extremidade do buraco de minhoca perto de um campo gravitacional massivo, como um buraco negro, enquanto mantém a outra extremidade perto de uma força gravitacional mais fraca. No entanto, a criação de um buraco de minhoca é complicada pela necessidade de massa e energia negativas. Um buraco de minhoca feito de matéria normal se desintegraria rapidamente sob a força da gravidade. Problemas semelhantes surgem em muitos outros projetos, como um brigadeiro sem calorias, teórico por falta de meios práticos de produção. A viagem no tempo, como sugerido por Stephen Hawking, pode ser impossível não apenas devido à nossa limitação de conhecimento, mas também por ser inviável em pequenas escalas. Num artigo publicado na Physical Review em 1992, Hawking especulou que parece haver uma agência de proteção da cronologia que impede o aparecimento de curvas fechadas semelhantes ao tempo, tornando o universo seguro para os historiadores. Parte do argumento de Stephen Hawking baseava-se nas contradições que surgiriam com as viagens no tempo, como o paradoxo da bola de sinuca e o mais conhecido paradoxo do avô. No paradoxo do avô, uma contradição ocorre se você viajar no tempo e matar seu avô antes dele ter filhos. Você não existiria para realizar a viagem no tempo e, consequentemente, não seria capaz de eliminar seu avô. No entanto, você ainda continua existindo, gerando um enigma lógico. Augustin Rey, filósofo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, está interessado nessas complexidades porque levantam questões sobre mais do que apenas causalidade e cronologia. Elas também lançam dúvidas sobre a certeza do livre-arbítrio. Se a física diz que você pode voltar no tempo, então por que você não pode matar seu avô? O que impede você? Você não está livre. No entanto, ele tem uma leve suspeita de que a viagem no tempo é compatível com o livre-arbítrio. O que passou, passou, diz ele. Por isso, se de fato meu avô sobreviveu o suficiente para ter filhos, viajar no tempo não vai mudar isso. Por que falharei se tentar? Não sei, porque não tenho informações suficientes sobre o passado. O que sei é que vou falhar de alguma forma. Em outras palavras, se você fosse matar seu avô, talvez escorregasse em uma banana no caminho ou perdesse o ônibus. Você não seria capaz de completar a tarefa por motivos totalmente comuns. O futuro das viagens no tempo é incerto, e ninguém do futuro apareceu para nos informar sobre isso, exceto Albielek, de quem ainda não obtivemos confirmação de sua história. O futuro das viagens no tempo é um mistério que continua a intrigar a humanidade. As complexidades e paradoxos levantados por essa possibilidade desafiam não apenas nossa compreensão da física, mas também nossas concepções sobre livre-arbítrio e causalidade. Enquanto filósofos e cientistas exploram essas questões, ainda estamos longe de uma resposta definitiva.
A incerteza persiste, e até agora, mas quem sabe o que o futuro nos reserva? Deixe nos comentários se você acredita em viajantes do tempo e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Até a próxima!